Irmãos amados, como é bom estarmos em celebração, como o nosso coração se aquece, se alegra num momento como esse. Que o Senhor nos dirija também nesse momento agora. Eu convido você a considerar comigo o que está lá no livro de Romanos, no capítulo 11, versículo 22. Vamos considerar no nosso coração o que diz essa passagem. Diz aqui a palavra do Senhor: considerai, pois, a bondade e a severidade de Deus, para com os que caíram, severidade, mas para contigo, a bondade de Deus. Isso se nela permaneceres, de outra sorte, também tu serás cortado. Irmãos, eu quero falar hoje um pouco sobre a severidade de Deus. Um tema que nem todos gostam, que nem todos se sentem interessados por ele. Eu acredito que aqueles que se convertem a Jesus, nem por um minuto se passa na cabeça deles que eles estão entrando num relacionamento com Deus 3 vezes santo, que não tolera nem por 1/100º de milímetro o caminho do erro, da malandragem, por assim dizer, né? Então, nós temos muito a aprender ao meditar sobre esse atributo de Deus, que é a sua severidade, o seu zelo para com o seu povo. Eu, da minha parte, eu tive avós severos, tive uma criação severa, tive muitos chefes severos e me considero bastante enriquecido na minha história de vida, por ter experimentado esse atributo, severidade, né? Seriedade. Nós não vamos ficar em Romanos. Eu convido os irmãos a abrirem Hebreus, capítulo 12, que é uma passagem muito rica acerca da disciplina que vem do Senhor na vida daqueles que são seus. Hebreus, capítulo 12. Inicialmente, vou ler aqui o verso 7. Hebreus 12, verso 7 diz assim: é para a disciplina que perseverais, Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Eu diria, uma grande parte, a grande parcela de filhos não são corrigidos nos nossos dias. Mas a resposta que se esperava na época é que não há condição de haver um pai que não corrija o seu filho. Graças a Deus que tem intervenção das mães, senão não sei como seria. A importância crucial, irmãos, desse tema é que nós só começamos a viver espiritualmente quando aceitamos, lógico, Jesus em primeiro lugar, né? Mas também quando aceitamos o fato de que Deus é o nosso Pai. Quando aceitamos esse fato de que Deus nós estamos lidando. Como é esse relacionamento? Então, essa mensagem de hoje, irmão, só vai fazer sentido para nós se nós estivermos cientes disso, de que o Pai que é bom para os seus filhos é aquele que zela pelo bom andamento do seu lar, instruindo, disciplinando, submetendo os seus filhos à autoridade. Não existe amor nenhum naquele pai que deixa o seu filho à revelia, desenvolvendo hábitos que serão nocivos para toda a sua vida e ainda fazendo desse filho um problema para os outros. Especificamente nessa palavra, nós vamos usar muito as palavras correção e disciplina, que a rigor não são totalmente sinônimos. Correção significa ajuste, mudança, né? E disciplina significa submissão, obediência a determinados critérios, preceitos e regras. E é justamente esse o modo que Deus trata conosco. Desde o momento em que você entregou sua vida ao Senhor, Ele já inicia esse trabalho de correção, de ajuste, de disciplina em nossas vidas. Deus trabalha conosco, então, com correção e com disciplina. E o alvo para
esse trabalho está aqui no verso 9 e 10 do texto. Deus busca que nós sejamos participantes da sua santidade. Eu vou ler aqui o verso 9 e 10. Além disso, nós tínhamos nossos pais, segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Esse é o grande objetivo do trabalho divino em nossas vidas. Sermos participantes e logo, desde já, o quanto antes, da sua santidade. Não é permitir que você atinja os seus objetivos de vida. Pode até ser que sim, desde que esses seus planos, seus projetos pessoais contribuam para o processo de santificação na sua vida. Tem como rodar aquele vídeo para nós agora? Tem um minutinho de vídeo aqui que achei que fala muito sobre isso. Então o senhor é ele mesmo, né? Quer mais provas? Eu não faço a coluna de sal há algum tempo. Não, tudo bem, eu acredito no senhor. Mas peraí, mas pra que uma arca? Serviria no caso de um dilúvio. Não faria isso de novo. Não faria. Ou faria? Digamos que o que eu fizer, farei porque amo você. Veja bem, o senhor tem que entender que essa história de construir uma arca não faz parte dos meus planos. Eu preciso me instalar na minha casa, eu preciso causar uma boa impressão no trabalho. O quê? Seus planos são... Não sei se deu para entender, mas aí Deus se apresenta a uma pessoa para construir uma arca e ele fala, eu estou cheio de compromisso, eu tenho meus projetos. Aí Deus dá a gargalhada, né? O projeto único que vai valer a pena na nossa existência é a santificação. E esse é o projeto de Deus, e é nisso que Deus está empenhado em nossas vidas. Irmãos, Hebreus 12 vai nos ser muito útil, porque ele traz inicialmente esclarecimentos do que é a correção de Deus. Muitas vezes a gente não entende, a gente acha que é vingança de Deus. É preciso entender o que é a correção de Deus. E essa passagem também vai nos esclarecer o modo correto de agir quando estivermos debaixo da disciplina de Deus. Essa palavra correção pode soar estranho, né? Poxa, tantos irmãos abençoados aqui, servos de Deus, dedicados na obra, e a gente vem aqui falar de correção, né? Mas é justamente isso, a nossa distância em relação à santidade de Deus, aos caminhos altíssimos de Deus, é que nos torna necessitados de correção, todo dia. Eu digo que o crente precisa se arrepender todo dia. Se terminar o dia você não se arrependeu de alguma coisa, não fez uma revisão de alguma coisa, é sinal que a gente está se acostumando a gente está se tornando um religioso apenas, né? Então, essa palavra, irmãos, vai ter duas partes. A primeira parte são os esclarecimentos sobre o que é a correção de Deus. Vamos então aqui para o verso 4. O verso 4 nos mostra que a correção de Deus é algo que não está tão ruim como poderia ser. Diz aqui o verso 4, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Se a gente voltar alguns versículos, 5 versículos apenas, a gente vai se deparar com os versos 35 a 38 do capítulo 11, onde está registrado pessoas que lutaram até o sangue. Para a gente ter uma ideia, o que é isso, lutar até o sangue? Hebreus 11, 35 a 38 mostra pessoas que foram torturadas, escarnecidas, açoitados em prisões, mortos à espada, apedrejados, cerrados ao meio, afligidos, maltratados, necessitados.
vagaram feito refugiados pelos desertos, grutas, montes e pelos antros da terra. O texto traz essa palavra, os antros da terra, ou seja, lugares desprezíveis, né? Lugar que, a rigor, ninguém gostaria de estar. Então, esses homens se mantiveram firmes na fé, no temor ao Senhor, em condições extremas. Essa primeira explicação é como se dissesse, olha, para de reclamar, ainda não é hora de desistir. Diante de um quadro desse, a conclusão óbvia é essa, para de reclamar, não chegou, não tem como desistir, não está na hora. E ainda no verso 2 de Hebreus 12, a gente encontra a passagem sobre a pessoa de Jesus. Olhem para Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da humilhação e nem dos escárnios que sofreu. Então, nós temos dois exemplos aqui de sofrer até o sangue, de suportar até o sangue. Olhem para Jesus, e a gente pode perguntar como. O próprio texto diz, firmemente. Na Bíblia, King James traz, olhando fixamente para Jesus. Isso nos sugere, amados, que quando se trata de salvação, no caminho estreito, não há como olhar para dois lugares ao mesmo tempo. E esse objetivo de olhar fixamente para Jesus está no versículo 3, parte B. Lá fala que, sem olhar fixamente para Jesus, nós vamos nos fatigar e desmaiar na nossa alma, ou seja, na nossa disposição, na nossa motivação. Isso é fundamental. A segunda coisa que a correção de Deus é na nossa vida, ela é algo diário, em meio às inevitáveis dificuldades, contratempos da vida. A correção de Deus, então, vem praticamente como a mesma coisa que o propósito divino, porque é uma coisa dinâmica, que não para, e que vai nos moldando e nos aperfeiçoando. Vamos ver que o verso 8, ele mostra isso. Hebreus 12, 8. Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Nós vivemos uma outra cultura hoje, depois de mais de 2000 anos, de que filho é filho para todos os efeitos. Mas naquele tempo, só os filhos legítimos herdavam os bens, a autoridade, enfim, o bastão, né, do patriarca. E então a dedicação de um pai ao seu filho era extrema, era intensa. Os soberanos, os mandatários, os homens poderosos chegavam ao ponto de contratarem tutores e mestres para instruírem os seus filhos. E esses filhos eram submetidos a uma severidade tremenda. Às vezes a gente encontra pessoas que se gabam de estarem vivendo de qualquer modo e a si mesmo estarem prosperando, como se Deus estivesse sendo camaradas com elas. Mas o fato é que essa pessoa não é filho, não está sob o rigor da disciplina de Deus, porque se fosse filho, Deus lhe traria desafios, trabalhos, disciplina. Eu lembro, eu nasci lá cristão, e a gente, quando garoto, a gente era, às vezes, os meninos mangavam, olha, você que é crente, não pode isso, não pode aquilo, coitadinho de você, né? Mas é porque a gente estava numa categoria diferente de pessoa, né? Nós estávamos sob uma disciplina divina. Salmo 34, 19, ele fala sobre isso, ele diz lá, muitas são as aflições do justo, porque a vida do justo é uma vida severa, debaixo de disciplina, de ordem. A gente pode até pensar que isso seja uma prova do desamor de Deus, o justo passar por tantas tribulações, aflições, mas é justamente o contrário. A maior ira de Deus contra uma pessoa seria
deixá-la à mercê dos seus próprios pecados, como se ela fosse irremediavelmente perdida e incorrigível. Muito bem, vamos para a parte... ainda aqui na parte 1, o que é a correção de Deus, tem um aspecto precioso para a nossa vida. A correção de Deus é mais que o seu amor, é a prova, é a evidência de que somos seus filhos. Verso 8, nós lemos já, né? Se estáis sem correção é porque não sois filhos, sois bastardos. Eu já tinha explicado. Então, 3 aspectos fundamentais para a gente poder enfrentar vitoriosos a dificuldade, os desafios que a vida de santificação coloca diante de nós. Agora, qual deve ser a nossa atitude, irmãos, quando submetidos, quando debaixo da disciplina de Deus? Aqui no texto tem a parte explícita e tem a parte implícita. A parte explícita ela está nitidamente aqui no verso 5, está escrito. E a parte implícita, a gente vai poder deduzir pelo raciocínio aqui do texto. Vejamos então o verso 5, que ele diz: estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre convosco. E aqui o autor de Hebreus passa a citar o provérbio 3, do verso 11 ao 12. Então ele recorre à Bíblia hebraica, ao Antigo Testamento, uma vez que ele diz que os crentes estão esquecidos. Então ele traz à memória a Escritura que diz assim: filho meu, não menosprezes a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então aqui são as 2 atitudes erradas que não raro a gente vê na criança que está sendo corrigida em casa, né? A primeira atitude errada é menosprezar, ou seja, dizer, olha, pode fazer o que fizer, eu não estou nem aí, eu não ligo para isso. É aquele garoto pirracento que leva ali a disciplina sem menor consideração, despreza tudo aquilo. E a outra atitude é aquele que desmaia, né? Aquele que surta diante da disciplina. Ele fala, eu vou largar tudo isso, eu vou largar esse pai, vou largar essa família, no caso a igreja, que é a família, né? Porque isso, eu não aceito isso, então é se voltar contra a disciplina, desmaiar, desanimar, largar de mão. Né? São 2 atitudes, irmãos, que não podem de modo algum fazer parte da nossa vida, porque senão não tem sentido estarmos em Cristo se nós rejeitamos dessa forma o tratamento que vem do Senhor. Com relação à parte implícita aqui no texto, irmãos, antes de avançar para essa parte implícita, eu coloquei aqui uma observação. Eu queria falar um pouquinho mais sobre essa correção doméstica, né? A gente falou aqui de correção doméstica, e eu acho que vale a pena a gente abrir um parênteses aqui. Provérbios 22:15 diz assim: a estutícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da correção a afugentará dela. Então, esse texto ele traz uma verdade fática, ou seja, a tolice, a parvoíce, agir sem pensar, as doideiras fazem parte da criança, já vem de fábrica com ela, vem no pacote, né? Então, isso é um fato. E o outro fato que o provérbio traz é que a vara vai espantar tudo isso da criança, vai fazer uma limpeza, né? Como é que a gente... Isso é fundamental a gente entender essa passagem. Existem traduções na Bíblia que separam o termo vara e o termo correção. Por exemplo, em Provérbios 29:15, na NVI a gente encontra a expressão completa, vara da correção. A vara da correção dá sabedoria.
mas a criança entrega a si mesma e envergonha a sua mãe. Infelizmente, isso não acontece na revista corrigida e nem na revista atualizada, onde lá o termo vara e o termo correção aparecem separados, como se fossem duas coisas distintas, né? Aqui o ponto central é a gente entender que vara utilizar para educar uma criança. Essa é a questão. O que vem a ser vara nesse contexto? Então, vara seria uma cinta? Será que um chinelo utilizado poderia ser utilizado como vara? Irmão, nada disso. Todas essas abordagens só refletem pessoas ávidas por soluções fáceis e também uma enorme ignorância espiritual. A Bíblia, nós vamos lá no sentido de vara, na Bíblia hebraica, nós vamos ver o quanto é equivocado buscar mudança de caráter na criança a partir do açoite. O provérbio aqui que nós lemos trata de uma vara específica, que é a vara da correção, a vara que possui essa capacidade de afugentar a parvoíce, ou seja, a tolice do coração da criança. O texto não está falando de qualquer vara, como uma vara de marmelo ou uma vara de goiabeira, e substituir a vara da correção, esse é o termo correto, a vara da correção, por qualquer outra vara, pode até afastar a criança, mas jamais a tolice que está no seu coração. Qualquer vara não serve, porque normalmente vem acompanhada da raiva. Lá em Provérbios 22:8, diz que a vara da indignação, que é justamente a vara da raiva, vai falhar, porque traz abuso, agressão e males diversos. Vou ler aqui Provérbios 22:8. O que semeia a injustiça cegará males, a vara da indignação falhará. Então vamos à etimologia, a origem. A palavra vara, no original hebraico, que foi escrito, ela era usada simbolicamente para indicar a orientação e o cuidado que nos corrigem, como está lá, por exemplo, no Salmo 23, verso 4, a tua vara e o teu cajado me consolam. A vara simboliza a autoridade da palavra falada também, como está lá em Êxodo 4:20, onde menciona que o tempo todo, abre aspas, Moisés levava na mão a vara de Deus, autoridade da palavra. Era com a vara que se fazia a contagem das ovelhas, conforme está em Levítico 27:32, e simbolicamente a contagem dos eleitos de Deus, conforme está em Ezequiel 20:37. Creio que é suficiente. Então resta a pergunta, irmãos, como é que você está fazendo a contagem daquelas ovelhinhas que estão lá na sua casa? Será que é com equilíbrio, com ponderação, com amor, com zelo? É evidente, irmãos, que a Bíblia Sagrada nos instrui na figura da vara da correção através de um conjunto de medidas, né, que são proporcionais, que são equilibradas de acordo com o momento e a circunstância, tudo buscando o bem, a edificação da sua criança. Então, que cada pai aqui seja um exemplo de exortação, admoestação e também punição. Punição, sim, mas comedida conforme a ocasião e a necessidade. Tudo de modo próprio, justo e amoroso. Irmãos, então, resumindo, tudo que passar disso, essa vara da correção que traz redenção para a vida, tudo que passa disso é ai, ai, ai e ui, 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 né? Tudo que passa disso é do maligno, como diz. Então, voltando então à parte 2, qual deve ser a nossa atitude debaixo da correção de Deus? Já falamos da parte explícita, não desprezar, não desmaiar no seu ânimo. E na parte implícita, nós vamos encontrar aqui, no versos 12 a 13,
a necessidade de cultivar encorajamento para prosseguir. Então, debaixo da disciplina de Deus, é necessário progredir mediante encorajamento. Verso 12 e 13 eu quero ler aqui. Por isso, restabelecei as mãos descaídas e os joelhos trôpegos, e fazei caminhos retos para os pés, para que não se extravie o que é manco, antes seja curado. Essa, novamente, uma referência aqui ao Antigo Testamento. O povo hebreu, depois de muitos anos recalcitrando contra a disciplina de Deus, Deus os entregou ao exílio babilônico. E lá em Jeremias 29, do verso 4 ao 6, é enviada uma carta ao povo que estava em Babilônia, justamente com essa orientação. Diz aqui o texto, Jeremias 29, do 4 ao 6. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os do cativeiro que eu fiz levar cativos de Jerusalém para a Babilônia. Então vamos ver aqui a direção do Senhor. Verso 5, edificai casas e habitai-as, plantai jardins e comei o seu fruto, tomai mulheres e gerai filhos e filhas, também tomai mulheres para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, e assim multiplicai-vos ali e não diminuais. Um povo que estava escravo numa terra estranha, Deus traz essa direção. Olha, vocês não vão desanimar, vocês vão trabalhar, plantar vinhas, colher do seu fruto, multiplicar a sua casa, vão seguir adiante. A gente muitas vezes olha para o mundo, um mundo tão perdido, sem direção, e a gente acha que nada vai valer a pena, né? Para que tanto investimento, tanto esforço? Mas a vontade do Senhor é que o seu povo tenha progresso, tenha desenvolvimento. Essa carta é para nós hoje. Nenhum mal, nenhum tipo de desencorajamento deve ser a nossa escolha, por mais difícil que esteja a situação. É possível ter uma vida de equilíbrio no mundo babilônico que nós vivemos. Nós estamos na Babilônia, de tantos valores e padrões diferentes do nosso. Agora é importantíssimo, irmãos, esse nosso empenho em progredir, em gerar resultado, não deve dirigir a nossa vida como se essas coisas fossem o nosso Deus. Isso é fundamental. A esse respeito, quero ler uma passagem que achei muito interessante, achei por acaso esses dias. É lá em Isaías 8, de 12 a 13, diz assim: não chameis de revolução a tudo quanto o povo chama de revolução. Não temais o que ele teme, nem temeis isso por temível. Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, seja Ele o vosso temor, seja Ele o vosso espanto. Então aqui é um alerta, né? Você está empenhado em educar seus filhos, em progredir e gerar resultado o tempo todo, ter uma vida dinâmica, próspera, mas você não vai se abalar pelas coisas que abalam o povo e pelas revoluções que eles chamam de revoluções, mas o Senhor fala: a mim santificai, e seja eu o vosso temor e o vosso espanto. O tempo todo olhando fixamente para Jesus, o Senhor da igreja. Amém, irmãos? Amém. A segunda atitude que o texto de Hebreus 12 nos direciona, na disciplina de Deus, é seguir a paz com todos e a santificação. Verso 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Novamente o texto trazendo para a santificação. Uma santificação, uma paz com todos, que definitivamente não é uma paz a qualquer preço. A paz que nos aproxima das pessoas dentro da medida do que é certo e justo. O apóstolo Paulo ele foi bem específico nesse detalhe, quando ele diz lá em Romanos 12, 18, se for possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. E lá em Gálatas 1,10, ele é mais específico ainda, se eu estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Essa ideia de buscar a paz,
associada com a separação deliberada, firme contra o mal, ela ecoa também no Velho Testamento. Esse texto de Hebreus 12 remete o tempo todo ao Velho Testamento. Essa ideia ecoa no Salmo 34, verso 14, que diz o seguinte: aparta-te do mal e pratica o que é bom, procura a paz e empenha-te por alcançá-la. Amém. Nós temos aqui também essa segunda exortação de ter paz com todos e a santificação, ela também ecoa no Velho Testamento. O povo hebreu que estava no exílio babilônico, quando recebe aquela carta, lá também traz esse teor. Jeremias 29, verso 7, diz assim: e procurai a paz da cidade, para a qual fiz que fosseis levados cativos, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Então, irmãos, a paz da cidade, a prosperidade da cidade é uma questão nossa, sim. Não tem sentido uma candeia que ilumina só a nossa vida pessoal. Nós, enquanto igreja, temos responsabilidade com o progresso e a paz da nossa cidade. Amém. Isso, eu imagino, essa palavra não foi fácil de jeito nenhum para os judeus, porque, para vocês terem ideia, o apóstolo Pedro, quando ele botou os pés na casa de Cornélio, um gentio, a primeira coisa que ele fez questão de dizer ali foi o que está em Atos 10, 28, diz assim: vós bem sabeis que é proibido a um judeu ajuntar-se ou mesmo aproximar-se de alguém de outra raça. Imagina você como convidado numa casa, todos ali te aguardando, e a primeira coisa que você fala é isso. Vocês sabem que nós judeus não nos misturamos, nem podemos nos aproximar de alguém de outra raça. Né? Aí ele fala: mas, porém, eu ouvi mais forte a voz do Senhor no meu coração e estou aqui. Né? Então veja a dificuldade que deve ter sido para o povo judeu ter paz com todos numa terra de costumes pagãos, de tudo avesso aos costumes e tudo que era mais sagrado para eles. A gente, às vezes, desenvolve até um certo desejo de fuga, né? A gente procura uma igreja e um pregador que fale coisas mais amenas para a gente, né? E até sobre isso a palavra de Deus nos instrui nessa carta que foi para o povo exilado. Lá no verso 8, seguindo, Jeremias 28, diz assim: pois assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhadores, nem deis ouvidos aos vossos sonhos que vós sonhais. Imagina esse povo lá, quantos sonhos eles tinham, né? Verso 9: porque eles vos profetizam falsamente em meu nome, não os enviei, diz o Senhor. Se você for para Jeremias 28, que é o capítulo anterior, você vai encontrar lá no verso 10 um profeta de nome Ananias, que declarou como sendo de Deus que o povo retornaria a Jerusalém em 2 anos. E mais adiante, Deus manda Jeremias falar: não é da minha parte, não é isso. Deus não ilude ninguém, irmãos. Tanto é que, na sequência do texto, a palavra do Senhor vem trazer esclarecimento sobre a duração dessa disciplina. E como eu já disse, a disciplina de Deus é sempre pautada nas fontes do amor, para que nos ordene para o bem, para aquilo que é bom. O Senhor diz no verso 11, Jeremias 28, 11, pois eu bem sei os planos que estou projetando para vós. Ou seja, fiquem tranquilos, vocês estão na minha direção, eu estou cuidando. E ele diz o Senhor, eu tenho planos de paz e não de mal para vos dar, o fim que desejais. E aí o Senhor diz qual é o propósito maior nesse período de exílio, é que o povo aprenda a buscá-lo e tenha a experiência de encontrá-lo.
Verso 13: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscareis de todo o vosso coração. Verso 12: então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E verso 13: e buscando me achareis, quando me buscareis de todo o coração. Irmãos, aqui é interessante, nós temos aqui 3 princípios dinâmicos para o tempo da severidade de Deus. No verso 11 que fala, eu bem sei os planos que tenho para vocês, né? O primeiro princípio que não pode estar distante do nosso coração é a firme esperança do nosso futuro em Deus. Nosso futuro em Deus. Nós devemos amar o tempo futuro, não apenas o presente. Muitos crentes fraquejam na fé porque amam o tempo presente, mas nós devemos amar o tempo futuro, as promessas que estão diante de nós. Nós corremos para elas, né? Outro princípio dinâmico, a oração como prática habitual, porque o que é esse hábito? A oração é algo próprio de quem tem esperança, não é? Que Deus fala, para que vocês alcancem o fim que buscais. Então, não teria sentido orar se você não tem esperança. Então, a oração é algo próprio de quem tem esperança. Agora, a gente faz nesse patamar habitual, né? A oração habitual, mas a vontade de Deus é que a oração se torne uma busca. A busca nunca foi algo do hábito, mas é um esforço, é um trabalho. Buscar de todo o coração como um exercício na nossa vida. Então, veja a progressão da vontade de Deus na sua disciplina conosco. Amém, irmãos? A terceira exortação de como agirmos debaixo da disciplina de Deus, verso 15, parte A. O verso 15, parte A, nos manda não decair da graça de Deus. E em seguida dá o exemplo de Esaú. Vamos ler aqui a parte A do verso 15. Atentando diligentemente para que ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Vamos entender a partir do exemplo de Esaú, que vem em seguida, o que seria isso. Eu creio que todos aqui conhecem a figura de Esaú. Não estou vendo aqui algum... Bom, caso alguém não conheça, Esaú era filho gêmeo com Jacó, né? E eles nasceram um agarrado no calcanhar do outro. Esaú, então, nasce primeiro, ele era o primogênito. Ele, pela tradição, seria o herdeiro de todos os bens, de toda a autoridade do clã do seu pai Isaque. Mas Esaú era um homem largado, vivia conforme dava na telha, e um determinado dia ele, chegando da caça, muito faminto, o seu irmão estava mexendo ali um guisado cheiroso, delicioso, e o irmão muito esperto falou, olha, eu te dou esse guisado, mas você tem que me dar o seu direito. Ele falou, o que vai me valer esse direito se eu estou morrendo de fome aqui? Então, ele trocou ali todo o direito dele. Então, Esaú é esse homem tolo que troca não apenas o direito dos bens do seu pai Isaque e do seu avô Abraão, que eram muitos, era riquíssimo, tanto Abraão quanto Isaque, não apenas os bens materiais, mas ele troca também toda a promessa, toda a riqueza espiritual que Deus tinha prometido a eles e à sua descendência. Então, ele despreza também os privilégios espirituais por conta de um prato de comida. Esaú, então, é esse tipo de homem que é dominado pela sua necessidade imediata, pelas suas paixões. É gente que troca tudo que tem, tudo que é bom e sagrado, por qualquer coisa que lhe pareça interessante no momento. Esse é o perfil de Esaú. E aqui no verso 16, traça o perfil de Esaú. Não haja
algum impuro ou profano, como foi Esaú. Então, aqui o texto define o caráter de Esaú. Ele é impuro e ele é profano. Impuro porque ele é dominado pelos seus apetites, suas paixões. Esse é o homem impuro. Se vocês lerem lá em Gênesis a história de Esaú, diz que ele se juntou a várias mulheres pagãs, que trouxeram extremo desgosto e aflição para os seus pais, Isaque e Rebeca. Mas o foco maior aqui é que ele era profano. Profano é a palavra que despreza as coisas sagradas. O valor que tinha as coisas sagradas para Esaú era o valor de um prato de comida. Esaú era profano porque fez pouco caso das coisas sagradas. Todo aquele que se afasta do seu compromisso para com Deus, em troca do prato do bem-estar imediato, faz exatamente o que Esaú fez. Tem gente que troca Jesus por um bom negócio, um negócio que é espúrio, mas paga bem. E tudo mais que se chama caminho de perdição e miséria, vai nessa linha. É ruim, é impuro, mas paga bem. Esse é o foco do profano. Despreza tudo que é sagrado. Verso 17, continua a exortação, começando assim: sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, Esaú foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. Ou seja, ele se privou da graça de Deus. Como é que é isso, irmão? Será que essa graça de Deus tem limite? Será que alguém é uma porta por onde alguém não vai conseguir passar? Vamos entender isso. As lágrimas aqui de Esaú não foram pelo seu padrão profano e impuro, não foram lágrimas de arrependimento diante de Deus, mas foram lágrimas pelo resultado da sua escolha. Ele chorou pela perda que ele estava tendo na transmissão da bênção, e não pelas suas atitudes. É como o presidiário, alguém que aparece na televisão, um flagrante delito, ele se diz arrependido, mas esse arrependimento que ele manifesta não é pelo seu padrão de caráter, mas por ter entrado numa via sem volta. Ele sabe que dali se segue condenação e xadrez. Esse é o arrependimento dele. Então, irmãos, que ninguém se prive da graça de Deus tendo esse padrão de Esaú, que chora não por Deus, mas por si mesmo, pelo prejuízo que ele está colhendo no seu procedimento. Isso é se privar da graça de Deus, é rejeitar a graça de Deus, porque ele considera as coisas sagradas de menor valor, de nenhum valor. É um profano. Irmãos, eu chego à conclusão, fechei aqui, eu chego à conclusão indo lá para a parte final de Hebreus 12, eu quero ler versos 27 a 29, só para a gente dar aqui uma conclusão. Hebreus 12, 27 em diante diz assim: ora, esta palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção dessas coisas abaladas, como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. O tratamento de Deus é para isso, remover tudo que é abalável, tudo que pode ser abalado vai ser abalado, para que as coisas inabaláveis permaneçam no caráter cristão, no padrão cristão, no estilo de vida do servo de Deus. Esse é o alvo do Senhor para cada um de nós, abalar tudo que é abalável, para que permaneça o inabalável. Verso 28, por isso, recebendo nós um reino inabalável, tenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Irmãos, é tremenda essa figura, um Deus que é fogo consumidor.
embora um pouco fora do nosso percurso, vamos entender como é que é esse Deus que é fogo consumidor, nesse agir na vida do crente, lá em Daniel 3:24. Eu encerro aqui com esses 2 versículos de Daniel 3:24 e 25. Daniel capítulo 3, 24 e 25. Eu vou ler aqui. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Irmãos, o que chama atenção aqui é que eles entraram atados, manietados, amarrados no fogo, e já aparece no verso 25, soltos. E diz a sequência do texto que quando o rei chama eles para sair da fornalha, eles não tinham nem cheiro de fumaça, nem o cabelo chamuscado, nada. Porém, as amarras estavam consumidas pelo fogo. Amém? Então, esse é o Deus, o fogo consumidor, que está trabalhando para consumir todas as amarras que estão na nossa vida. Existe um princípio nessa ação do fogo, um princípio físico e também espiritual, que muitas vezes a gente não se dá conta, é que o fogo não consome todas as coisas, ele só consome o que é consumível. E esse fogo de Deus, ele só vai consumir o que é abalável, o que é consumível. Só as amarras. É o trabalho do Senhor, tirar as amarras do seu povo e nos fazer participantes da sua santidade. Deus abençoe, queridos. Deus abençoe. Amém.